Ok. Os 3 capítulos anteriores do Sutra do Lótus estavam na forma de parábolas. O capítulo 7, a parábola da cidade mágica, também está nessa forma. Por conseguinte, em primeiro lugar, vamos examinar a parábola apresentada nesse capítulo, depois discutir os 3 capítulos sobre profecia. A parábola sobre a cidade... A palavra... Opa, vamos lá de novo. A parábola sobre a cidade mágica fala de uma longa e perigosa viagem. Um grupo iniciou a jornada de 500 yojanas. Eu fui pesquisar yojanas. Um yojana dá entre 12 a 15 quilômetros, parece, uma medida antiga da Índia. Então, 500 yojanas deve dar entre 7.000 e 7.500 quilômetros de distância. Um grupo iniciou a jornada de 500 yojanas para procurar um grande tesouro, conduzidos por um guia muito habilidoso, bem versado na topografia da região. Eles viajaram por terras remotas e desertas, cheias de muitos tipos de criaturas ameaçadoras. O guia é dominado, o professor da senda, aquele que nos mostra o caminho. A viagem foi longa e o grupo foi exposto a muitos perigos e infortúnios. Quando ainda não haviam atravessado nem a metade da distância, as pessoas já se encontravam exaustas. Perderam toda a energia e força, sentindo que não poderiam mais prosseguir. Elas pensaram ser melhor dar meia volta e retornar para casa. Muitos de nós têm experimentado sentimentos semelhantes de desencorajamento e desesperança. Talvez tenhamos muitas coisas para fazer e não saibamos como dar conta de nossas tarefas. Podemos ter começado com muita energia e entusiasmo, mas ao longo do caminho fomos encontrando obstáculos e contratempos, de modo que sentimos não poder mais prosseguir. Nesse ponto, bem quando as pessoas estavam para desistir, o guia lhes falou: continuem só mais um pouco, pois logo chegaremos ao nosso destino. Na verdade, o guia sabia que ainda tinham muito a percorrer, porém usou de meios hábeis para manifestar uma cidade mágica. Então, ele lhes contou: após um curto trecho à frente, há uma bela cidade onde poderemos nos refrescar e recuperar as nossas forças. Quando viram isto, as pessoas se refizeram o suficiente para continuar até a cidade. Lá chegando, elas comeram e beberam, tomaram banho e descansaram até que se sentiram completamente renovadas. E por se sentirem tão bem e felizes naquela cidade, todos queriam permanecer ali e não queriam continuar a difícil jornada. Eles disseram a si mesmos: se continuarmos, isto significará somente mais dificuldades e perigos. Já basta termos chegado até este ponto. Eles tinham esquecido que sua meta não era somente desfrutar do conforto daquela cidade mágica, mas encontrar o tesouro de joias preciosas. Quando o guia disse que era hora de seguir viagem, todos disseram: não, nós vamos ficar aqui. Por que continuar? Isto só nos deixará esgotados novamente. Atualmente, há pessoas assim também. Elas dizem: tenho praticado e obtido alguns dos frutos da prática. Tenho mais mente atenta e tranquilidade em minha vida. Sinto-me mais feliz e em paz. Isto é suficiente. Por que eu deveria continuar a trabalhar tão arduamente para estabelecer um centro de prática e organizar retiros para os outros? Isto é árduo e cansativo. Você tem que se encontrar com todo tipo de gente. Algumas delas são muito difíceis de se lidar. É mais fácil apenas ficar em casa. Quem pensa desta maneira deixou-se aprisionar pela cidade mágica. O guia, o professor do caminho, então, usou meios hábeis novamente. Ele disse: vocês pensam mesmo que esta cidade seja suficiente para suas reais necessidades? Por mais maravilhoso que seja ficar aqui e desfrutar dessa vida, este é somente um lugar de descanso para nós. Aqui não é a verdadeira terra da liberdade. Se vocês continuarem até a montanha de joias, não terão desperdiçado suas vidas. O guia usou todos os métodos para ajudar as pessoas a aumentarem a sua disposição em prosseguir no caminho e ajudá-las a girar a energia
a fim de deixarem suas confortáveis moradias e procurarem um real depósito do tesouro repleto de pedras preciosas. Buda é o nosso hábil guia, o nosso professor do caminho. Ele nos aponta um único caminho, o veículo uno, para chegarmos à sabedoria universal. Quando completamos, porém, apenas metade do caminho, já estamos extremamente extenuados. Então, o Buda criou uma cidade encantada, o Nirvana, a meta do caminho Hinayana. Provando o fruto do Nirvana individual, apreciamos tanto o seu sabor que decidimos que isso é suficiente para nós e não queremos nada além. Abrigar tal atitude é um tipo de complexo de inferioridade. Não acreditamos que nós mesmos podemos nos tornar Budas, pois somente um grande ser como o Buda poderia realizar a perfeita sabedoria. Humanos comuns não são capazes disso. Em termos da dimensão histórica, Buda foi um ser humano como nós. Após o parinirvana do Buda, porém, as pessoas sentiam muita falta de sua presença, de sua personalidade. Muito embora ele repetidamente advertisse seus discípulos, não tomem refúgio em ninguém, em nenhuma pessoa. Tomem refúgio somente no Dharma e em vocês mesmos. O Buda foi um refúgio para sempre. Aqui só um comentário. Essa frase, não tomem refúgio em ninguém, em nenhuma pessoa. Tomem refúgio somente no Dharma e em vocês mesmos. É aquela frase do Sutra, do Parinirvana Sutra, né? De Tomyo, Ho Tomyo. Inclusive, o Novo Sokan, da América do Sul, ele fez uma fala também comentando esse termo, né? Algum tempo atrás, está no Facebook da Sotosho América do Sul, né? Assim, eles começaram a envolvê-lo em muitas camadas de misticismo e transformaram-no em uma deidade a ser adorada. Eles começaram a crer que o Buda era um ser único e, assim, ele perdeu seu status de ser humano. A dimensão humana do Buda é mais acessível a nós do que o Buda deificado que foi criado após seu parinirvana. A impressão do Theravakayana é que você mesmo não pode se tornar um Buda. Não pode igualar-se a um Buda, pois o Buda é grande demais, é único. Junto com essa crença, ao sentimento de que você não precisa se tornar um Buda. Logo, não há necessidade de cultivar bodhicitta, Budaicina. A aspiração de atingir a buditude a fim de ajudar os demais. Você tem uma grande quantidade de sofrimento e quer estancá-lo, portanto, você se preocupa somente com a sua própria segurança e libertação. Você está satisfeito? Desculpe. Você está satisfeito com um pequeno caminho, um pequeno nirvana. A partir de sua compaixão e amor por nós, o Buda deu o ensinamento do pequeno veículo do nirvana inicialmente. Após algum tempo, porém, nosso hábil guia alertou-nos de que estava na hora de irmos além dentro do caminho. Embora muitos de nós possam estar satisfeitos de permanecer e aproveitar a paz e a bênção do nirvana individual, Buda nos lembra da nossa meta suprema, chegar à margem da liberdade e bem-estar, e então estender a mão para os demais, a fim de que eles possam atravessar para a margem da libertação. A partir do caminho do Sravaka, continuamos pelo caminho do Bodhisattva, do Mahayana, e continuamos nossa jornada até o final. Hoje eu vou ler os 2 capítulos direto, depois eu vou dar as minhas impressões. Então, capítulo 7, predições. Nos capítulos 6, 8 e 9 do Sutra do Lótus, os capítulos das profecias, o Buda prevê a futura buditude de muitos discípulos e seguidores, começando com os discípulos Kashyapa, Subhuti, Katyayana, Moudgalyayana. Estes são os 4 bhikkhus que ofereceram a parábola do filho empobrecido,
para ajudar seus irmãos e irmãs Sravakas a, de vez por todas, libertarem-se da dúvida e aceitarem o ensinamento do veículo do Buda. No capítulo 6, Concessão de Profecia, o Buda prevê que Kassapa se tornaria o Buda denominado Brilho Fulgurante, e que ele estabeleceria uma gloriosa terra de Buda, denominada Poder Radiante. A seguir, o Buda prevê a buditude de Subhuti, como Buda denominado Sinal da Lua, que governaria sobre a terra pura, denominada Lugar de Nascimento das Joias. Katyayana se tornaria um Buda denominado Brilho Dourado, e Moudgalyayana se tornaria o Buda Fragrância de Sândalo. As terras de Buda, nas quais esses 4 Budas habitariam, são descritas em termos muito belos. Elas têm todo tipo de ornamento esplêndidos e são livres de todas as formas de dor e dificuldade. Este breve capítulo serve para confirmar a buditude desses 4 bichos. Graças ao ensinamento do Buda sobre a flor do lótus do Dharma maravilhoso, estes anteriormente Sravakas passaram a entrar no caminho do Bodhisattva, a fim de ajudarem a conduzir todos os seres para a margem da libertação, e assim a sua buditude é assegurada. No capítulo 8, Recebimento da Profecia por 500 discípulos, o Buda prediz a futura buditude de Purna, um dos seus discípulos mais proeminentes. Seu nome completo é Purna Maitrayana Putra, filho de Maitrayana. Maitrayana, que era o nome de sua mãe, é uma palavra sânscrita para plenitude da bondade amorosa. Entre os antigos discípulos do Buda, ele era um dos mais notáveis palestrantes do Dharma. Purna estava presente na assembleia quando o Buda profetizou a buditude dos 4 bhikshus. Estava tão comovido com isto que veio para perto do Buda enquanto ele estava ensinando. Então, o Buda olhou para Purna e começou a louvar sua prática de excelentes qualidades e previu que ele se tornaria o Buda brilho do Dharma em uma terra de Buda denominada bem purificada. Nessa terra havia 2 tipos de alimentos que eram dados para as pessoas todos os dias: o alimento da alegria do Dharma e o alimento do deleite meditativo. A alegria do Dharma é o sentimento de alegria que temos quando somos capazes de ouvir e aprender o Dharma. Quando ouvimos uma palestra do Dharma, participamos de uma discussão do Dharma ou estudamos os ensinamentos. Isto representa grande alegria e é também um tipo de nutrição para nós. O alimento alegria do Dharma pertence ao reino do estudo, e o alimento do deleite meditativo, da concentração meditativa, pertence ao campo da prática. Quando você ouve os ensinamentos com concentração, está ao mesmo tempo apreciando o alimento do Dharma da alegria e o alimento deleite meditativo. Essas 2 expressões, Dharma da alegria e deleite meditativo, são retiradas de um gata do Sutra Avatansaka. Após o Buda ter profetizado a buditude de Purna, 1.200 arhats na assembleia pensaram: agora o Bhikshu Purna recebeu a profecia do Buda. Se o Buda profetizasse a buditude para todos os seus demais discípulos, ficaríamos extremamente felizes. O Buda era capaz de conhecer os pensamentos das mentes de todos os assistentes da assembleia e, assim, profetizou a buditude para seu discípulo Kaundinya e para outros 500 arhats. Kaundinya representa o mais antigo dos discípulos do Buda. Ele era o mais velho dos 5 ascetas que tinham praticado com Siddhartha antes de atingir sua buditude, e que o tinham abandonado quando próximo da morte. Siddhartha desistiu das práticas ascéticas e se banhou. Alimentou-se e sentou embaixo da árvore Bodhi. Após ter atingido a iluminação, ele se tornou o Buda e foi procurar esses 5 ascetas a fim de ensinar-lhes o que havia aprendido. Embora tendo rejeitado, esses 5 ascetas ficaram tão tocados pela aparência radiante e serena do Buda que concordaram em ouvir o que ele tinha a dizer. Então eles ouviram a primeira palestra do Buda sobre as 4 nobres verdades, no Parque dos Cervos, em Sarnath.
e se tornaram os primeiros membros da Sangha do Buda. Após Kaudinya e os outros 500 arhats terem recebido a profecia de sua buditude, eles se regozijaram e então aproximaram-se do Buda, reverenciando-no com profunda gratidão perante ele e ofereceram a seguinte parábola das joias preciosas contidas no manto. Um homem vai à casa de um amigo, bebe vinho, fica embriagado e cai em um sono profundo. O dono da casa precisa sair por um instante. Por amar seu amigo e querer tomar conta dele, cuidadosamente ele costura algumas joias valiosas na bainha do manto de seu amigo, enquanto este está adormecido. Quando o homem acorda de seu sono e embriaguez, vê que seu amigo saiu, e então também vai embora dali. Sem saber das joias na bainha de seu manto, ele vai de um lugar para o outro, em busca de trabalho, mas se depara com muitas dificuldades, e assim vive uma vida em grande dificuldade e pobreza. Muitos anos depois, ainda vestindo o velho manto que tinha se tornado sujo e surrado, o pobre homem inesperadamente encontra seu velho amigo e lhe pergunta: como é que você está assim tão pobre? Tempos atrás, antes de sair de casa, na bainha de seu manto, costurei várias joias valiosas. Você nunca as descobriu? Então ele pegou o manto de seu amigo, desfez a costura da bainha, revelando as joias preciosas que lá estavam escondidas. Essa parábola é muito semelhante à parábola do filho indigente, o qual esqueceu sua verdadeira herança como filho de um homem rico, exatamente como os esravacas não sabiam de sua verdadeira herança como sendo filhos do iluminado. Buda é um bom amigo que quer tomar conta de nós. Ele tem nos dado muitos ensinamentos preciosos, mas permanecemos inconscientes a respeito deles. Não os descobrimos e, consequentemente, seguimos nossa vida em grande pobreza espiritual. Aqui só mais um comentário. Ele tem nos dado muitos ensinamentos preciosos, mas permanecemos inconscientes a respeito deles. É isso porque a gente, olhando a parábola, porque a gente acaba procurando essas joias fora da gente, né? Não dentro. Né? A gente procura a natureza Buda fora da gente, não dentro. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, entretanto, podemos ver essas joias preciosas que o Buda costurou na bainha de nossos mantos e podemos começar a viver a vida de um Bodhisattva. Este é o significado dessa parábola, oferecida pelos 500 arhats, os quais, através do ensinamento do Dharma maravilhoso, agora veem que são dotados do potencial para atingir a buditude. A verdadeira riqueza espiritual do Mahayana. No capítulo 9, Profecias conferidas a ouvintes e adeptos, o Buda previu a buditude para dois monges, Ananda e Rahula, que representam todos os bhikkhus e bhikkhunis ainda novos na prática. Buda profetizou a buditude deles a fim de mostrar que não somente aqueles de idade avançada e realização espiritual podem alcançar a buditude, mas que também monges e monjas jovens têm a capacidade de tornarem-se Budas. E após ter profetizado a buditude de Ananda e Rahula, ele profetizou a buditude para 2.000 outros, tanto aprendizes, aqueles ainda em treinamento, a fim de aprenderem como colocar os ensinamentos em prática, como adeptos, aqueles que completaram seus ensinamentos, que têm suficiente compreensão e conhecimento para trazer a prática a cada momento de suas vidas. Os termos em treinamento e aqueles que não treinam mais têm de ser entendidos aqui como uma maneira especial, não convencionalmente, como poderíamos entender. Aqueles que estudam ou aqueles que não estudam. Aqueles em treinamento, aprendizes, ainda não dominam a prática, enquanto aqueles que não treinam mais, adeptos, já a dominaram. Mesmo aqueles que ainda têm muito a aprender, que recém começaram no caminho, recebem a previsão de que se tornarão Budas, exatamente como os adeptos, arhats e grandes discípulos. Essa profecia reflete a grande inclusividade do ensinamento do Sutra do Lótus. Ninguém é deixado de fora. A carruagem puxada pelo boi branco, aquela do veículo único, é suficientemente espaçosa para levar todos à buditude. E no capítulo seguinte,
veremos como este espírito de inclusividade foi ainda mais ampliado pelos adendos posteriores ao Sutra. É interessante ver como esses textos, não só esses 2 capítulos que a gente leu hoje, outros anteriores também, eles, de uma maneira em que eles comentam a nossa ignorância em relação à nossa natureza búdica, eles também deixam claro que o que nos separa, do estado que o próprio Buda atingiu é a nossa dúvida, em relação às verdades que ele já nos apresentou. As 4 nobres verdades já foram apresentadas, né? E da forma como ele coloca, são 4 verdades, são 4 questões que são reais. E por mais que a gente escute, por mais que a gente pense sobre elas, por mais que a gente estude, o que acontece é que ainda nos restam dúvidas, ainda nos restam questionamentos em relação a essa verdade. A gente, pelo menos eu percebo que ainda resta uma incógnita de será que é isso? É muito difícil aceitar uma verdade dessa na forma como a gente foi ensinado desde pequeno, da forma como a gente vem construindo a nossa identidade e se identificando com essas construções, né? E é um questionamento que ainda resta na gente, né? E é justamente por existir esse questionamento que a gente passa a, primeiro, duvidar dessas palavras, mesmo que de maneira inconsciente, duvidar dos fenômenos da nossa frente, né? Dos fenômenos surgindo à nossa frente. Os fenômenos surgem na nossa frente e mesmo assim a gente duvida da realidade deles, né? E é justamente essa dúvida, essa incerteza que a gente carrega, pelo menos eu carrego, que distancia a gente da mesma compreensão que mestres, mestras do passado tiveram. No texto que a gente leu hoje, o livro é a página 88 e no meu arquivo aqui está a página 70, a página do arquivo que acho que muda, né? Mas no livro acho que é a página 88 está escrito: não acreditamos que nós mesmos podemos nos tornar Budas, né? Eu vejo que a percepção que nós todos acabamos desenvolvendo de alguma forma, né? E essa insegurança, essa dúvida, esse questionamento que faz com que a gente ainda não tenha compreendido da mesma forma que os mestres do passado tinham compreendido. Ele continua também no texto, acho que é a página 89, que o bom guia, né, Buda nos fala, que nos lembra da nossa meta, Buda nos lembra da nossa meta suprema, chegar à margem da liberdade e bem-estar. Hum. A nossa meta é chegar à margem da liberdade e do bem-estar, né? A gente também tem os comentários que eu vou fazer hoje, pessoal, acho que vão ficar meio bagunçados, tá? Eu não sei se vai fazer muito sentido as coisas, vai ficar um pouco bagunçado, mas
Vamos lá. A gente acaba aprendendo, quando começa a praticar o Zen, a não buscar a iluminação, né? Isso é verdade, né? De fato, isso é verdade. Mas a gente tem que também buscar a iluminação, a gente tem que buscar também o despertar. Então, aqui no próprio texto, o Thich Nhat Hanh coloca assim: o Buda nos lembra da nossa meta suprema, chegar à margem da liberdade e bem-estar. O Dogen Zenji, ele tem uma passagem no Shobogenzo Bukkyo que ele usa um termo chamado Higanto. Nós estamos em março, agora em março, aqui no Japão, a gente está se aproximando do período de Higan, né? Higan são os solstícios, né? Solstícios, né? Que fala, né, Shui? Solstício, né? De primavera. Aqui no caso de primavera. E existe, por várias coisas, né? Várias questões culturais, várias coisas, nós temos o termo, né? Higan, que significa a outra margem, né? Em oposição a Shigan, que é a margem que nós estamos aqui agora, né? Isso, equinócio, né, de primavera. E o senso comum é de que nós temos que sair da nossa margem aqui, desse nosso mundo iludido, desse mundo de apegos, para ir para a margem do Higan, para ir para outra margem, a margem da eliminação. Então, é sair do Shigan para ir para o Higan, né? A margem da ilusão para a margem da iluminação. Então, Dogen, no Shobogenzo Bukkyo, ele tem a passagem que é assim, eu vou ler em japonês, depois eu vou tentar fazer uma tradução. Shugyo no higan e itaru beshi to iu to omou koto nakare. Kore higan ni shugyo aru ga yue ni shugyo soreba higan to nari. Então ele fala mais ou menos assim: não devemos pensar em praticar para chegar na outra margem. A prática e o higan, a outra margem, são aqui e agora. A prática em si é o próprio higan, a própria outra margem, né? E essa palavra que ele usa, higanto, significa já estamos na outra margem. É um tema bastante interessante, que é a forma que a Sotoshu tem de ver essa ideia do higan, da outra margem, diferente de algumas outras escolas, né? Para a gente, da Soto, o fato de praticar, o fato de buscar a iluminação, o fato de buscar a prática, buscar o despertar, é em si próprio o despertar, o caminho, né? E por isso que buscar o despertar em si é muito importante, né? A gente aprende, né, que a gente não pode querer a iluminação, né? Mas é um querer, a gente não sei se a palavra querer também é a mesma, né? A gente talvez pudesse usar uma outra palavra. Mas o fato é que, se a gente não buscar praticar, se a gente não buscar compreender a mesma coisa que os mestres do passado compreenderam, a prática não vai ser realizada, né? O Buda Shakyamuni, quando estava já no fim de sua vida, ele falou, né, do Jitomyo Hotomyo, né? Seja a sua própria tocha e faça do Dharma a sua própria tocha, né? E quando a gente entra nesse tema de prática, né, o que é praticar, né? A gente percebe que desejar praticar, que buscar praticar, que desenvolver essa vontade de praticar, que em japonês a gente fala de hoshin, é essencial. A gente passa a se perguntar o que é a prática, né? O que é o shugyo?
E Buda Shakyamuni, quando estava no fim de sua vida, ele falou, né, para os praticantes não usarem outras coisas como guia, né? Sejam seu próprio guia, sejam sua própria tocha, né? Na verdade, ele usa sejam sua própria tocha e façam do Dharma sua própria tocha, né? E eu acabo percebendo que essa tocha, ela não serve para iluminar alguma coisa que está diante da gente. Esse seja a sua própria tocha é olhar para dentro de si e iluminar dentro de si, né? Porque a nossa natureza búdica e a natureza búdica de todos os seres, a gente não vai encontrar olhando para fora e comparando entre os fenômenos, né? Dogen Zenji também ele tem um outro termo chamado Kaiko Hensho, que está no Fukan Zazen, que significa literalmente virar e iluminar, virar e iluminar, né? No sentido de que nós não devemos iluminar para fora, não devemos buscar isso fora, mas sim buscar isso dentro, né? E dentro de todos esses conceitos, que também tanto faz a gente falar desses conceitos, eu acho que algumas perguntas precisam ser feitas, né? Nós precisamos nos fazer algumas perguntas, né? Se a gente já entendeu que a gente precisa buscar o despertar, isso é por si só a prática. A gente questiona o que é a prática e percebe que é olhar para dentro de si e olhar essa natureza dentro. A gente tem que se perguntar, então, em seguida, o que é olhar para dentro, né? Como a gente faz isso? É uma pergunta que eu carreguei há muito tempo, né? A gente aprende quando faz a Zen, olhar para si mesmo, né? Mas o que é olhar para si mesmo, de fato, né? Em termos práticos, como é isso? Como funciona isso, né? Se a gente já está na margem da iluminação, se a gente já tem a natureza búdica, então, como está no texto, né, ele pergunta, então por que a gente tem que se esforçar tanto assim, né, para procurar? Se eu já, né, como está no texto também, se eu já obtive alguns frutos da prática, né, se minha mente já está mais calma, se eu me sinto melhor e tal, por que a gente tem que continuar com esse trabalho tão árduo, né? Eu acho que isso tudo acaba se fechando, né? Porque por que a gente tem que continuar isso? Como que a gente faz isso? Como que a gente pratica? Por que a gente continua praticando tão arduamente, né? Mas essa essa própria busca, que em si é a própria prática, é a resposta pelo qual a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar praticando de maneira consistente, né? É, a gente costuma escutar que todos os fenômenos têm a natureza búdica, né? Todos os seres têm a natureza búdica. Mas eu acho que a gente pode mudar a forma de compreender isso, porque essa forma de entender não é adequada, eu acho, né? Todos os fenômenos têm a natureza búdica. A gente tem que pensar, a gente tem que falar, na verdade, todos os fenômenos são a própria natureza búdica. Não é que elas tenham a natureza búdica, né? Todos os fenômenos são a própria natureza búdica. Todos os fenômenos, eles são originados, eles são provenientes de causas anteriores, né? Essa a gente conhece como, né, a relação causal, né, a relação de causa e efeito. E justamente por todos os fenômenos eles serem originados de causas e condições anteriores,
todos os fenômenos são todos os fenômenos mesmos, né? Aqueles que a gente consegue tocar, aqueles que a gente não consegue tocar, os fenômenos mentais também. Todos esses fenômenos são resultado de causas e condições anteriores, né? E isso significa que eles são vazios, né? A vacuidade significa isso, que eles são interdependentes, ou seja, eles surgem e desaparecem de acordo com as condições que existem e por causas que geram essas mudanças, né? A gente sempre usa o exemplo de coisas materiais, por exemplo, uma pedrinha que eu tenho aqui, que ela surgiu, ela está aqui assim agora nesse formato justamente por condições e causas anteriores que fizeram com que ela estivesse nesse formato aqui agora. É fácil a gente ver isso nessas coisas palpáveis, né? Mas se a gente pensar que realmente todos os fenômenos são vazios, isso o próprio Hanya Shingon, né, o Sutra da Essência da Sabedoria Perfeita, já fala isso. A gente pode perceber também que o nosso corpo, os nossos sentidos, a nossa mente e a nossa identidade também são vazias. Ou seja, o nosso corpo, os nossos sentidos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas sensações, a nossa identidade, todos esses fenômenos, eles surgem por causas anteriores. Não é a gente que cria eles. Né? O que a gente pensa, o que a gente fala, obviamente, a gente tem a capacidade de escolher, né? Isso também são causas anteriores que geram as manifestações futuras. Mas todas essas manifestações, elas surgem nessas causas anteriores e por isso elas são vazias. Só que a gente acaba se identificando com essas manifestações, né? Quando a gente assim, pensamentos surgem, a gente fala assim, né? Deixa que eles venham e vão naturalmente, né? O fato deles virem e irem naturalmente é a manifestação exatamente disso, de que todos esses fenômenos eles surgem por causas anteriores. As coisas que surgem na nossa mente, elas não surgem porque a gente quer, porque a gente constrói. Por mais que a gente pense, se eu falar, por exemplo, agora, pensem em papagaios, ou não pensem em papagaios. Né? No Brasil deve estar calor aí, né? Então, eu falo para vocês, não está calor, ou está calor. Todas essas sensações, todas essas emoções, todos esses pensamentos, a nossa identidade, ela surge por condições anteriores. Né? E a gente se identifica com elas. Né? E dentro disso, a nossa visão, audição, olfato, paladar, tato e pensamentos também. Ó, tem um leque aqui, né? Vocês estão vendo esse leque, não estão? Até pouco tempo atrás vocês não estavam vendo ele. Certo? Agora vocês não estão vendo mais. O olho de vocês está entrando em contato com o que está na frente de vocês. Se vocês tentarem visualizar esse leque, a única forma possível que vocês têm de tentar fazer isso é usando a imaginação e usando a memória do leque que eu mostrei e dos leques anteriores que vocês já viram. Né?
A nossa identidade é a mesma coisa. As nossas sensações, a mesma coisa. Se eu falar para vocês que no lado de trás do leque tem um desenho, uma imagem desse desenho provavelmente vai ser formada na mente. E só que enquanto vocês não olharem esse desenho de fato, vai ser só uma colocação que a nossa mente vai estar construindo por conta de um leque anterior que foi visto, por conta de uma ideia anterior que já existia. Então, se eu volto a mostrar o leque para vocês, falo, tem um desenho aqui atrás. E agora eu vou mostrar o desenho. Só que agora, a parte que está aqui virada para mim, para vocês não é mais visível. E a única forma que vocês têm de entrar em contato com aquele fenômeno é por meio da memória. E é aí que a gente se engana com as coisas. Quando a gente toma um chá uma vez, e a gente já tomou esse chá outras vezes, a gente se engana achando que é o mesmo gosto. A gente se engana achando que é o mesmo chá. Porque a nossa memória faz a gente acreditar que é a mesma coisa. Quando a gente escuta um barulho, por exemplo, um barulho batendo na madeira. Né? Mas o que a gente, na verdade, está investigando aí é a nossa mente, a nossa memória. Porque o barulho já acabou. O único momento em que, de fato, pode ser em que pode ser estudado, se a gente estiver falando, né? Esse toque na madeira, é só quando ele existir. E no momento seguinte ele desaparece e não sobra nada. A gente tenta controlar a forma como a gente vê as coisas, né? A forma como a gente lidar com as nossas sensações, né? É, o leque, por exemplo, né? Ele não está mais aqui, mas a nossa memória faz com que a gente fique refletindo sobre ele. Mas aquele fenômeno já passou, né? Não sobrou nada dele aqui agora. A única coisa que sobra é a nossa memória. E é aí que a gente começa a se enganar. Da mesma forma, a nossa identidade, né? Onde, de fato, essa identidade existe? Eu não sei se está muito confuso, mas é, bom, também falta 15 minutos, né? Então, vamos ficar por aqui. Não foi, não foi é, muito coerente, mas só mais uma coisa. Dogen Zenji, ele também apresentou o termo Shinjin Datsuraku, né? É, a gente fala de deixar cair corpo e mente. Deixar cair corpo e mente, né? É justamente abrir mão da tentativa de controle sobre o resultado das nossas sensações, dos nossos contatos com os fenômenos, né? Então, quando a gente entra em contato com esse fenômeno, depois que ele acaba, a gente tenta manter ele por meio da nossa memória.
tentando manter ele por meio da memória, a gente vai estar estudando a nossa memória e não o fenômeno em si. Quando eu falo do leque e falo do desenho que tem aqui do outro lado do leque, o que vai estar sendo examinado pela mente é a memória, não é o desenho. Então, a única coisa que resta para a gente é o que está diante dos nossos olhos, esse fenômeno que se apresenta aqui agora da forma como ele está. Esse barulho também. Procurar nesse barulho um significado é um grande engano. Isso aqui significa aqui agora, é um grande engano. Esse barulho, esse fenômeno, ele só pode ser estudado quando ele se manifesta. O que a gente faz é, depois que esse fenômeno se manifesta, é usar a nossa memória, usar os mecanismos que a nossa mente tem como ferramenta, acreditando que isso é verdade. Agora o leque já se foi, dentro do campo de visão de vocês. Não adianta mais olhar para o leque, porque ele não está mais ali. Nem o barulho batendo na madeira. A única coisa que nos resta é olhar os fenômenos aqui e agora, da forma como eles são, diretamente. Isso é Shinjin Datsara, isso é abandonar corpo e mente. Abandonar o controle. Esse fenômeno só pode ser estudado enquanto ele existir. No momento seguinte, acabou. Kanjizai Bosatsu Gyojin Hanya Haramitaji Shoken Goon Kaiku. Todos os 5 skandhas são vazios naquele momento em que Kanjizai Bosatsu, que não é Kanon Bosatsu, é a gente, é você. Enquanto a gente puder analisar profundamente a realidade de todos os fenômenos, a gente vai ver que eles são vazios. E que esse barulho, esse fenômeno, ele surge por condições anteriores, por causas anteriores. Só que a gente segura eles depois que eles desaparecem. Enquanto eles estiverem aqui, a gente vai poder olhar eles. Depois disso, a gente só tem que usar a nossa memória. E é aí que a gente começa a se enganar com as coisas. Eu acho que é isso. Eu convido vocês, nesses 10 minutos que nos restam, a nos sentar em uma postura ereta, acomodar bem a sua coluna, em uma postura confortável. Percebam o pescoço, a cabeça. As orelhas se alinham com o ombro, o nariz com o umbigo. A ponta da língua encosta levemente no céu da boca. Respiramos lenta e profundamente, deixando o ar completar todo o pulmão. Fazemos uma respiração abdominal. E apenas isso, observe a sua respiração. Observe o ar que entra e sai.
Podemos juntar palmas com palmas, fazer uma pequena reverência. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, em especial aqueles que faleceram em sofrimento por conta do Covid-19. E também oferecemos àqueles que estão acometidos pela Covid-19, que possam ter pronta recuperação, que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, a grande paramita da sabedoria perfeita. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Joken-san por suas palavras. Fiquem todos bem no Brasil. Eu sei que a situação não é fácil. Está um momento muito difícil, né, para todos, mas vamos seguindo, praticando e vivendo de forma plena. Muito obrigado a todos.